Olá a todos, mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre tendências que trazemos de vidas passadas. Vou explicar a vocês que tudo isso que será falado é baseado, não é uma teoria em si, mas é baseado em vários estudos espiritualizados e em contatos com os meus mentores também. Então, pode não estar provado totalmente ainda pela ciência, mas eu acredito que vale a pena nós repensarmos em tudo isso que vai ser falado. Vale a pena no sentido da nossa evolução e da evolução dos nossos também, filhos, parentes, principalmente das crianças, né? Vale a pena também para a observação da vida, de um contexto social. Então, para falar sobre tendências que trazemos de nossas vidas passadas, é imprescindível que meus irmãos entendam que nós somos seres eternos, né? Numa caminhada evolutiva de crescimento. Essa evolução, ela não se dá no sentido simplesmente intelectual e tecnológico. O mais importante dessa evolução é o sentido moral de modificação interior que vamos fazer. Esse sentido moral de modificação interior, ele é uma junção de pensamento, sentimento e emoção. Então, essa evolução, ela está dentro da minha modificação como ser humano, no meu olhar sobre a vida, né, no meu ponto de vista sobre a vida e no meu tratar com os outros seres, com as outras pessoas. Não tratar no sentido de um verniz educacional. Ah, não, eu tenho que dar um bom dia porque eu fui ensinado assim. Não é somente isso. Eu tenho que dar o bom dia porque eu sinto o desejo de dar o bom dia. Eu tenho que amar. Ah, eu tenho que fazer o bem porque na Bíblia está escrito, porque Jesus falou, porque o Buda falou, porque no livro dos Espíritos fala, etc. Não. Eu tenho que fazer o bem porque eu já sinto necessidade de fazer o bem. Claro que no começo, nós não vamos sentir essa necessidade, isso não vai fazer parte da nossa natureza. Então, vamos ter que, num período, nos forçar a fazer o bem, para então chegar num ponto e isso fazer parte da nossa natureza e ser automático. Não esqueçamos também que somos seres totalmente programáveis e autoprogramáveis. Ou seja, nós mesmos nos programamos para o bem ou para o mal. Tá? Então, no momento que nós colocamos em prática algo bom, mesmo que a princípio seja forçado essa prática, com o tempo e com a nossa aceitação, isso vai se tornar natural em nós. Então, para falar sobre essas tendências que trazemos de vidas passadas, é importante que todos os meus irmãos entendam isso. E entendam que nós estamos crescendo de um estágio menor para um estágio maior. Então, por exemplo, em uma vida, hoje, vamos dizer hoje, nessa vida agora, eu sou 50% orgulhoso. E eu consegui trabalhar em mim, isso é evoluir, tá? É essa autotransformação. Eu consegui trabalhar em mim esse orgulho e diminuir de 50% para 30%. Beleza. Continuei minha vida, faleci,
né? E vou reencarnar. Vou vir na outra vida, não vou ter mais o mesmo nome, né? Não vou ter mais a mesmo RG social. Vou ser batizado com outro nome. Talvez a característica física não seja tão parecida, pode até trazer traços. Então, entre aspas, eu serei externamente outro ser, mas internamente serei o mesmo ser, em essência. Sendo que eu consegui descer o meu orgulho, né, que eu estava falando, de 50% para 30%. Então, nessa vida, eu já vou nascer com 30% de orgulho a ser trabalhado. Porque a intenção, a finalidade da evolução é eu zerar as negatividades e aumentar a 100% as virtudes, o amor, a compaixão, todos os sentimentos bons, a harmonia, a caridade. Então isso se abre para um leque de coisas. Uma pessoa que hoje em dia é doutrinada e é acreditada, e acredita que roubar é o certo, ela se programou assim. Sozinha, não. Pode ser com auxílio da sociedade e tal. Mas se ela aceitou, então ela tem uma grande gama de responsabilidade nessa programação. Ela se programou assim. Na outra vida, ela já nasce com essa tendência a roubar. Ela pode ser uma criança tranquila, chegar aos 5, 6, 7, de repente aos 10 anos, vamos dar um exemplo, acontecer algo na escola, em qualquer lugar, que dá um start, né? Que dá um gatilho, colocando para fora aquilo que ela já tinha como tendência. Então, aquilo ali é uma tendência psicoemocional e espiritual daquele ser. Deve ser trabalhado numa questão espiritual, numa questão psicológica, né? Mas o próprio ser tem que ser informado, né? Tem que ser informado que ele tem que se interiorizar para se modificar. Porque muitas vezes essas tendências, né? E quem está me escutando tem várias tendências, né? Não necessariamente ligada a roubo, mas podem ter tendências sexuais, tendências à ganância, tendência a mentir, tendência a querer se dar bem, dar volta nos outros, mentir também, né? Mas mentir com o intuito de segundas intenções. N tendências. É interessante entendermos que essas tendências vêm de outras vidas por não termos nos interiorizado e trabalhado para se modificar. Então, hoje em dia, com esse conhecimento em posse, é importantíssimo analisarmos nossos filhos para vermos qual tendência que ele pode ter, ele ou ela. Analisarmos a nós mesmos para vermos se estamos nos deixando levar a essa ou aquela tendência. E aí, nos trabalhar. Aconteceu algo na sociedade que apareceu na televisão, não significa que aquelas pessoas que erraram não têm que ser punidas, mas devemos analisar também essas tendências para que tudo isso seja englobado, principalmente para os profissionais da área, tudo isso seja englobado para o autocrescimento daquele ser. Se esse for o intuito, né?
de fazer aquele ser crescer. Mas independente do outro ser, estamos falando de nós e dos nossos filhos, né? Aqueles que nos cercam. Por exemplo, existem tendências, desde cedo, muitas vezes percebemos meninos e meninas com uma tendência forte à vulgaridade, sexualidade exacerbada. Essa tendência, apesar do estímulo todo social, através de música, de mídia, né? Esse estímulo só serve... A culpa não é do estímulo em si. O estímulo tem sua parcela de culpa. Mas a culpa não é somente do ensino em si. O ensino em si foi o clima que foi criado, a mídia, né? A música, esse ambiente em si foi o clima que foi criado para dar o start, para dar o gatilho naquilo que aquele ser já tinha em si. Então isso deve ser muito bem observado para auxiliarmos no crescimento do outro, dos nossos, né? Até em amigos e tal, e para auxiliar no nosso crescimento, para interiorizarmos e percebermos o que é tendência e o que não é tendência. Podemos chamar essas tendências de impulsos. Ah não, a pessoa tem um impulso a isso, tem um impulso a roubar. Isso abre um leque para N coisas, até questões psicóticas, né, que são tratadas pela psiquiatria, só que somente são tratadas com o intuito medicamentoso, não com o intuito de autoconscientização daquele ser. Muitas vezes aquele ser não quer se autoconscientizar. Isso é importantíssimo entender, que trazemos essas bagagens. Como trazemos essas bagagens? No nosso corpo espiritual, né? Eu tenho meu corpo físico, mas por trás eu tenho um corpo espiritual, plasmático. O espírita chama de perispírito, né? Os orientais já dividem esses corpos em outros níveis: corpo astral, corpo mental, inferior, mental superior, búdico e átmico. Independente, todas as informações que eu obtenho agora, não só informações intelectuais, mas a questão de pensar, sentir, né, e me emocionar, tudo isso está gravado nesse corpo. Quando eu vou reencarnar, eu sou encaminhado, esse corpo astral é encaminhado para uma biologia que já tem uma sintonia com essas coisas dentro da sua memória biológica. Então, a célula, ela tem uma memória, né? O corpo, ele tem a carne, vamos dizer assim, que ele guarda também uma memória. Então, muitas vezes vamos ver famílias que têm diversos problemas com drogas, com roubo, com morte. Vamos ver se repetir certas situações com filhos, com netos. Muitos vão falar assim, geralmente o católico, o evangélico vai falar que é uma maldição na família. Não. A questão não tem a ver com maldição. Então, isso não tem a ver com questão de maldição familiar, mas tem a ver com essas tendências. Vamos dizer que o campo espiritual da família traz essas tendências, né? Os seus indivíduos trazem essas tendências, que ficam gravados na memória biológica, nas células, e o espírito reencarnante entra em sintonia com aquela memória, com aquelas informações. Nos momentos propícios que a vida nos mostra, nos traz,
essas situações que são internas, essas tendências, emanam, porque muitas vezes uma situação externa cria um ambiente para o gatilho, para o start daquilo que é interno. Então, podemos conhecer pessoas que são a vida toda tranquilas, de repente, do nada, se tornam maldosas. Significa que, na verdade, elas não são tranquilas. Aquelas tendências delas só estavam abafadas. E o clima exterior, nunca tinha acontecido um clima exterior que fez com que, a ponto que fez com que essas pessoas colocassem para fora aquilo que elas já tinham. Que fez com que acontecesse o gatilho ou o start. Isso é interessante para que todos se observem. Não é observar o outro, é orai e vigiai. Orai no sentido de se alimentar com energias divinas. Vigiar os próprios sentimentos, pensamentos e emoções. Vigiar a si mesmo. Para, através dessa vigília, trabalharmos o nosso interior, nos modificando moralmente, espiritualmente, fazendo assim uma sociedade melhor e um mundo também melhor. Muitas pessoas nem sabem o porquê tem essas tendências. Muitas pessoas pensam assim: pô, eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já estou fazendo. Porque essa tendência, esse impulso interno é muito forte. Se for esse impulso interno ampliado por uma carga obsessiva, seja de obsessores mesmo de inteligência, de uma inteligência extrafísica, não é extraterrestre, inteligência extrafísica, espíritos desencarnados, seja potencializado por esses espíritos, ou seja potencializado por uma egrégora, ou seja, um ambiente de algum local, um ambiente, uma psicosfera de algum local, muitas vezes a pessoa só vai começar a perceber que tem essa tendência quando acontece isso. E essas influências espirituais, tanto a egrégora quanto um obsessor, pode piorar o quadro. Então, fazendo com que a pessoa tenha mais força, fazendo não. A intenção é que a pessoa crie em si mais força para lutar contra essas tendências. Então, tem pessoas que têm tendência a drogas, pornografia, roubo, assim como pessoas que têm uma tendência positiva. Eu estou falando do lado negativo para que possamos entender melhor os acontecimentos. Então, eu espero que essa questão sobre tendência tenha servido para esclarecer todos os meus irmãos. Quem quiser algum esclarecimento a mais, entre em contato pelos comentários, comentem, perguntem, compartilhem, quem quiser, Espero que tenha servido para agregar, para auxiliar a todos. Muita paz.